Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Obrigada por todos os jovens que têm comparecido a essa conferência, que têm estado aqui desde quinto, que vieram hoje pela primeira vez. Fato é que Deus está construindo algo desde quinta-feira, e Ele nos disse que assim como Saulo, em 3 dias teria sua visão aberta, e daria à luz uma nova visão, uma nova pessoa. O Espírito Santo nos falou no primeiro dia que nós, nesses 3 dias, seriam proféticos, o tempo de uma gestação espiritual, e que no último dia nós nasceríamos para uma nova visão, para uma visão de Deus para nossas vidas. E nós temos aí agora então a incumbência de fazer esse parto, fazer com que nós venhamos a nascer uma geração de pessoas, uma geração de jovens tomados pela visão. E se eu disser alguma vez uma geração de jovens, não se exclua pela sua idade, né? Primeiro que esse tema não tem idade, e segundo que jovem é uma questão muito mais de uma condição interior do que a data de nascimento da identidade. Amém? Vamos construir algo juntos? O que eu vou pregar literalmente foi construído junto ao longo de um tempo que nós temos meditado nesse tema junto com o Ministério de Jovens, onde os jovens têm trazido palavra, têm trazido revelação, têm enchido o meu espírito com palavras. Quem esteve aqui hoje à tarde sabe que eu estou falando uma verdade, do qual eu compilei muitas coisas e transformei através do Espírito Santo numa palavra, para nós estarmos encerrando essa conferência. Um grande peso de responsabilidade em trazer esse tema. É muito forte você falar para uma geração: Deus está nos chamando para sermos tomados por uma visão. Deus está nos chamando para que nós nos rendamos primeiro a Cristo. Não se trata mais de nós, se trata dele em nós. E agora o Senhor parece que Ele vai mais profundo. Parece que o Senhor vai mais além com as nossas vidas. Vocês se renderam a Cristo, vocês já declararam, já se entregaram na cruz, vocês já morreram com Cristo, vocês já declararam que não vive mais nós, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. E agora Ele fala: tá bom, vocês morreram e ressuscitaram em mim. Hoje não se trata de vocês, mas se trata da minha vida em vocês. Então deixa eu te falar, tem algo a mais. Me entrega a tua visão. Se não se trata de você, toma a minha visão. Para quem nasceu de novo em Cristo, Ele tem uma visão. E essa visão, na sua maioria, já está dada. A visão já está posta. Claro que não por completo, claro que tem mais a falar, claro que tem mais a revelar, claro que Deus vai continuar construindo uma visão neste lugar, mas fato é que a visão já está dada. E que tremendo, o Espírito Santo me falava enquanto a gente preparava essa conferência, que tremendo ter visão. Que tremendo ter visão. Coisa triste é não ter visão. Quem tem visão tem propósito. Quem tem visão tem destino. Quem tem visão tem motivo para acordar todos os dias vibrando pela vida, porque tem uma visão, tem algo a mais que nos move. Quem tem visão tem razão para viver. Quem tem visão tem razão para ser feliz todos os dias, independente das circunstâncias. Tem uma locomotiva no seu interior que te move todos os dias. Quem tem visão não é errante. Quem tem visão não está perdido. Quem tem visão não está enganado. Quem tem visão não é paralisado. Independente de circunstâncias, dificuldades, problemas, inseguranças ou medos, quem tem visão tem vida para viver todos os dias com intensidade. Com intensidade. Nós somos intensos. Deus está me falando de uma geração intensa, uma geração vibrante. Eu venho nessa noite para romper com a apatia, e Deus me fala de uma geração intensa em vibração pela vida. A visão da fôlego de vida, vontade de viver, disposição para viver. Nós somos uma geração cheia de vida. Cheia de vida. A visão gera vida. E nós vamos romper com a apatia. Romper com a apatia. Porque nós temos revelação, nós temos compromisso, nós temos verdade. E eu estou falando do ministério que eu mesmo tenho cuidado junto com o Gleison. Nós temos sim muita seriedade, extremo compromisso,
extremos em obediência, mas nós temos estado apáticos. E o Senhor está rompendo com isso nesses dias. O Senhor levanta uma juventude vibrante neste lugar, de vibração. Uma juventude de vida, que emana vida, que exala vida. Eu não sei onde eu tenho errado, onde nós temos errado, porque eu e o Gleice não somos apáticos. Posso estar enganada, mas não nos vejamos, não vemos apáticos. Se uma coisa que o apóstolo não é apático, mas nós vamos gerar, levantar, ativar pelo Espírito uma geração de jovens vibrantes. E isso vai chegar nos teens, isso vai chegar nos adolescentes. Você recebe, Vanessa? Uma adolescente vibrante em Cristo? Amém. Sabe aquela coisa assim? Tem muitos teens aqui, né? Mas é aquela fase da identidade ainda, né? E eu amo os teens, né? Mas aquela coisa ainda meio contida, meio envergonhada. Eles estão todos olhando assim de lado, né? Comigo que a tia Zé está falando, né? Deus vai romper com isso nessa casa. Os jovens vão ter uma vibração dentro de si tão grande, que vai baixar a idade, vai impartir sobre os teens. E os teens dessa casa não tem nada de inibido, de fase da vida, de vergonha, de medo do que os outros vão pensar, dos amigos. Uma geração de adolescentes vibrantes neste lugar. E vocês vão ter que gerar isso. E vocês vão ter que gerar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso vai ter que partir de nós, jovens. Isso vai ter que partir de nós. Se nós não impartirmos isso, isso não vai nascer do nada. Vamos para a palavra, né? Abre comigo em 2 Reis capítulo 2. Espírito Santo. Eu não posso gastar minha voz toda no começo, né? 2 Reis 2, no versículo 9. Eu vou tentar ler poucos versículos, dá vontade de ler tudo, mas não dá tempo, senão a gente vai se estender demais. Versículo 9 ao 12 diz assim: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um dos outros, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu fostes com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podias mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida, pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. Deixa eu contextualizar muito rápido, porque eu quero ganhar tempo de tudo que Deus quer construir. Nós sabemos que Elias, o profeta dessa geração que nós estamos lendo aqui, um líder de profetas por muitos lugares, por onde ele passava, ele tinha liderados, discípulos dele. A palavra fala, os discípulos de Elias. E por onde ele andava, ele tinha discípulos. Fato é que dentre todos os discípulos, digamos assim, da equipe profética, da escola de profetas de Elias, por onde ele passava, tinha um que o seguia em todos os lugares, que se chamava Eliseu. E a palavra diz que por 3 vezes, Elias ia mudar de cidade, ia mudar de local, e ele chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, com todo amor, né? Fica aqui. E não era um fica aqui, tipo, para de me seguir, cara, onde você vai? Não é isso. É tipo, eu vou para longe, né? Deus está me mandando para outra cidade. Deus está me mandando atravessar o Jordão. Deus acabou de me mandar para Jericó. Deus mandou eu ir para outro Jerusalém.
Fica aqui, porque se mover de um lugar desse por outro, significava dias e dias e meses de caminhada, significava sol, significava chuva, significava fome, significava frio, significava calor, significava dificuldade, significava guerras. Então Elias falou assim: Eliseu, tá bom, pode ficar, não precisa mais me acompanhar, não precisa passar pelo que eu tenho passado, não precisa sofrer o que eu tenho sofrido. E Eliseu todas as vezes responde a mesma frase, né? Ele diz assim: juro pelo Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Ele sempre respondia a mesma frase: juro pelo Senhor e pela sua vida, que eu jamais me separarei de ti. E esse Eliseu, pegajoso de Elias, que não largou Elias em nenhum momento, ele foi com Elias até o fim da vida, se é que Elias teve fim de vida. Porque a palavra diz que havia uma palavra sobre Elias, que Elias seria arrebatado vivo, que Elias seria tomado pelo Senhor, que Elias não conheceria a morte. E essa palavra, gente do céu, estou falando desde quinta, né? E essa palavra era pública, essa palavra era conhecida de todos, porque nas cidades e lugares aonde ele passavam, os outros discípulos de Elias falavam assim: Eliseu, larga esse homem, para de andar, até quando você vai? Eu vou falar uma coisa aqui, um parênteses. Eu vou pedir para todos os jovens e adolescentes agora, em respeito à palavra e à minha pessoa, desligarem o celular. Eu vou dar um minutinho. Tem sido comentado quantos adolescentes têm ficado um tempo maior e ficam no celular. E eu vou usar da minha autoridade hoje. Eu vou pedir para todos os jovens e adolescentes desligarem o celular. Amém? Vocês podem até não me ouvir, mas olhar para o celular não. E aí, onde eu estava, né? Essa palavra de que Elias seria tomado era pública, porque nos lugares aonde eles passavam, os outros discípulos diziam: Eliseu, até quando você vai seguir esse cara? Até quando? Você não sabe que ele vai ser tomado? Você não sabe que uma hora ele vai embora? Você não sabe que uma hora esse ministério vai ter fim? Por que você fica com ele, atrás dele para lá e para cá? E Elias sempre respondia assim: calai-vos, calem-te, eu já sei disso, eu sei que ele vai ser tomado, eu sei que o Senhor vai levá-lo, mas calai-vos. Ele nem discutia o assunto, ele nem se justificava para os outros, ele nem tinha o trabalho de se explicar, ele mandava os outros discípulos calarem a boca e ele seguia continuamente atrás de Elias, até que chegou o dia de Elias ser realmente arrebatado, tomado por um redemoinho, levado por carros de fogo e chamas, né? Eu fico imaginando o que foi esse dia. E aí, quando na hora da despedida, Elias olha para Eliseu e fala assim: cara, seguinte, chegou o dia, hoje o Senhor vai me tomar, hoje a gente se separa, daqui para frente você não me vê mais. E por toda a fidelidade, né? Isso fica nas entrelinhas, né? Por tudo que você caminhou comigo até hoje, deixa eu falar uma coisa: pede-me o que quiseres. Você foi tão fiel a mim, você andou tanto comigo, você foi tão companheiro, você esteve tanto ao meu lado, que na hora de despedida eu só tenho uma coisa para fazer: pede-me o que você me quiser, o que você quiser. E aí Eliseu surpreendeu Elias, né? Ele não pediu coisas para ele não pediu coisas materiais. Ele olhou para Elias e falou assim: eu quero porção dobrada do que você tem, eu quero o dobro do poder, eu quero o dobro do Espírito, eu quero o dobro da unção, eu quero o dobro da revelação. Se você foi um grande homem de Deus, eu quero o dobro do que você tem. Elias olha para ele e fala assim: coisa dura me pediste. Porque a unção custa, porque o chamado custa, porque a revelação custa, porque a visão custa. Elias sabia o preço que ele tinha pago para ser aquele homem que ele era, o que ele tinha vivido com Deus. A unção não tem preço, a unção é de graça, mas viver a visão tem preço. Viver a visão custa, não é de graça. E aí, nesse contexto, Elias fala assim: coisa dura me pediste. E fala assim: tem uma coisa, não sou eu que decido isso, eu não tenho o poder de decidir. Ele fala assim: se quando eu for arrebatado, quando eu for tomado por Deus ao céu,
Se o Senhor permitir que você me veja sendo levado ao céu, é um sinal de que você terá porção dobrada do que eu tinha, do que eu ainda tenho, do que eu tenho. Se não, se você não vê, se o Senhor não permitir que você veja, vai ser um sinal de que você não terá. E aí nisso veio carro de fogo, chamas, lavaredas, anjos, a Bíblia fala, e Elias foi tomado num redemoinho e levado ao céu. E nunca mais se viu Elias. E a palavra diz que Eliseu olhou e viu Elias sendo levado ao céu. E quando Eliseu vê Elias sendo levado ao céu, a capa de Elias cai sobre Eliseu. E aí com essa mesma capa, depois que Elias foi levado, Eliseu começa a fazer os mesmos milagres que Elias havia feito. Ou seja, tudo que Elias portava agora, Eliseu carregava. E aqui Deus está construindo algo conosco. Esse sim é muito importante, porque olha aqui para mim, Elias diz assim para Eliseu: se o Senhor permitir que você veja o que Ele está fazendo na minha vida, vai ser um sinal de que você está habilitado a fazer coisas maiores do que eu fiz. Se você tiver a visão de onde o Senhor está me levando, do que Ele construiu na minha vida, do homem de Deus que eu sou, isso será por ti, por sinal de que você é habilitado por Deus para caminhar na dimensão que eu caminhei. Ver o que Deus havia feito com Elias era condição para Eliseu estar habilitado a caminhar na mesma dimensão de unção, poder, milagres e revelação que Elias caminhava. E o Espírito Santo me disse: a visão está condicionada, a habilitação está condicionada à visão. Nós estamos chamados a ir muito mais longe que nossos pais espirituais. Nós estamos chamados como filhos a dar sequência ao legado e ir muito mais longe. Mas estar habilitado a isso, estar condicionado a ver, no sentido de ter revelação do que o nosso pai espiritual porta. Não tem como. Se eu não vejo, se eu não tenho revelação da visão, eu jamais estarei habilitado a caminhar nessa visão. Eu jamais conseguirei me mover além, nem perto, nem parecido com o que, trazendo para o nosso contexto, o apóstolo L porta e se move, jamais, se eu não tiver a revelação da visão que Deus deu a ele. A visão nos habilita a ir mais longe. O primeiro passo de um povo que nós precisamos para cumprir a palavra que está sobre nós, os filhos da aljava do Pai, que são lançados como flecha ao seu destino, cumprindo o seu propósito e indo mais longe do Pai que nos gerou. O primeiro ponto é ver o que Ele vê. Fala assim: o primeiro ponto é ver o que Ele vê. Se nós vemos, se nós tivermos a dimensão e a revelação da visão, nós assim estaremos habilitados a nos movermos nessa visão. E Deus tem levantado neste lugar uma geração que consegue ver o que o Pai porta nessa casa. E essa geração, mais do que ver, tem sido tomada por essa visão. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesses dias, preparando essa conferência, Deus falou muito conosco, com o Ministério de Jovens, que é muito diferente, há muita diferença entre ter uma visão e ser tomado por ela. Quando nós buscávamos a essência do que Deus estava nos falando a respeito dessa conferência, o tomados foi muito forte, porque essa palavra tomados manifestava o que Deus estava falando conosco. Porque tomar é diferente de ter. Tem gente que tem visão, tem gente que possui visão, mas que não se move nela, que morre com uma visão. O apóstolo fala que o lugar que tem mais sonhos e visões é o cemitério, né? Tudo enterrado. Ter visão não significa se mover nela. Ter visão não significa se gastar por ela. Ter visão não significa viver por ela. Mas ser tomado por uma visão significa viver por ela, se gastar por ela, dar sua vida por ela, se movimentar por ela. A visão é o norte, a visão é o destino, a visão é o fundamento.
Ser tomado é diferente de ter. Nós podemos conhecer a visão. É diferente de ser tomado por ela. Eu posso ter 20 anos de sonho de Deus e estar cansado, como dizem, careca, de conhecer a visão. Não significa que eu fui tomada por ela. Eu posso estar sentado aqui todo domingo, receber as palavras, ser abençoado, ter meu casamento melhorado, meus filhos sendo cuidados, departamento de teens, virando jovens, fazendo corte, desfrutando de tudo que Deus tem nesse lugar. E não tem problema nenhum nisso. Mas Deus está chamando uma geração a ir mais fundo nesse lugar. Nós fomos chamados para conhecer a visão. Nós somos chamados para saber de cor e salteado, o dia, a hora, o momento, o segundo, e de que forma Deus falou com o apóstolo Eli: Taubaté é terra de adoradores. Nós somos chamados para sermos tomados por essa verdade e nos movermos nisso e construir Taubaté, terra de adoradores. E isso é ser tomado por uma visão. Ter é muito pouco para nós. Ter uma visão é muito pouco nesta casa. Porque os líderes dessa casa não têm visão, eles foram tomados. Conhecer a visão é muito pouco. E eu declaro que os jovens dessa casa não se contentem em conhecer a visão. Conhecer é muito pouco. Conhecer é muito raso. O Senhor nos chamou para sermos tomados por ela. Para isso o Senhor tem nos chamado. Quando somos tomados pela visão, ela se torna a nossa própria vida. Não importando mais o que nos custa, as renúncias que isso requer, as circunstâncias não nos paralisam mais, porque estamos entregues a algo maior do que nós mesmos. E o Espírito Santo me disse que a revelação da visão custa, esse custa entre aspas, andar junto. A revelação da visão custa andar junto. Quantos e quantos quilômetros a pé, de dia e de noite, no sol, no frio, na chuva, no calor, Eliseu andou com Elias. A revelação da visão custa andar junto. E a pergunta é: o que é esse caminhar junto? Caminhar junto é muito mais do que estar perto e vir para a igreja todo culto. Caminhar junto é muitas vezes enfrentar frio, às vezes o sol quente, às vezes, e o Espírito Santo me fazia um paralelo com Elias, né? Nós conhecemos a palavra. Às vezes dormir na casa de uma viúva que gentilmente prepara um quarto, ou às vezes dormir ao lado do Rio Jordão. Não era assim a vida de Elias? Um dia a viúva fez um quarto e falou assim: sei que você é homem de Deus, dorme aqui. Não é assim a história da viúva, que ele teve que ressuscitar o filho depois? Mas um dia ele estava dormindo ao lado do Rio Jordão. Caminhar junto é às vezes ter que comer às vezes ter que comer para comer. Não. Caminhar junto é às vezes ter o que comer e muitas vezes pedir o último bocado de farinha de uma viúva pobre. Não foi assim a vida de Elias? Ou até mesmo ser alimentados pelos corvos. Às vezes, ter pessoas fiéis enfrentando situações ao seu lado, como ele tinha Eliseu. E às vezes se sentir tão sozinho a ponto de achar que ninguém cria mais no que ele cria. Lembra de Elias? Não tem mais ninguém, Senhor, eu estou sozinho. Ele falou: não, se levanta, tem mais. Vou te mostrar que tem mais. Isso é andar junto com Elias. A revelação da visão custa andar junto. Andar junto é um desfrutar de uma presença que te imparte algo, mas é um andar. A revelação da visão custa um andar junto na dimensão de que eu estou com você aonde você estiver. Estou do seu lado naquilo que você estiver passando, seja o que for. Isso é o andar junto. A revelação custa a ajuda do apóstolo Eli. Não é ir com ele na sexta-feira depois da intercessão no Tunico, né? Todo mundo conhece esse caminho aí do apóstolo Eli. Não é esse andar junto, de sentar ao lado dele para comer um lanche
e ouvir-lhe falar da parte de Deus? Claro que sim, parte. Mas o andar junto, que o Espírito Santo está nos falando, é outro nível de andar junto. É esse andar junto que desfruta e que paga o preço daquilo que custa. É esse andar junto. Porque andar junto quando tudo está bombando é fácil. E quando ele mesmo testemunhou e contou aqui, quantas juras de amor eterno, de pacto ele já ouviu de pessoas nessa casa. Assim como Pedro, jamais te negarei. E é só piscar os olhos e cadê? A pessoa negando. Vou embora, porque o barco está afundando. E eu não vou afundar junto. Isso não é caminhar junto. Caminhar junto é estar junto quando é dia de festa e dia de apedrejamento. É quando você encontra alguém lá fora que elogia o sonho de Deus, e quando você encontra quem critica o sonho de Deus, é aí que mostra a sua resposta, com quanto você anda junto. A sua postura determina se você anda junto ou se você não anda junto. A revelação custa andar junto. Quantos querem andar junto? Cuidado com a empolgação nessa noite. Quantos querem andar junto? Pode dizer amém os que falaram de verdade. Não se inibam. Eu sei que tem pessoas nesse lugar que querem andar junto, que já têm andado junto. No versículo 24, já pulei bastante a história aí. Nós já sabemos que a capa veio sobre Eliseu. Ele saiu fazendo os mesmos milagres, vivendo seu ministério. E ali a partir do versículo 19, mas eu não vou ler tudo, eu vou lá no 24. Tem algo interessante que diz assim, ó. 23. De lá, né, da onde ele estava, onde ele curou as águas do rio lá, diz a palavra, de lá, Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, os rapazinhos que saíram da cidade, em alguma Bíblia fala, em algumas versões fala uns meninos, e em outras versões fala uns jovens, que saíram da cidade, zombaram dele, exclamando, volta careca, suma daqui careca. Em algumas versões, suba careca. Ele devia ser careca, né? Mas qual que é essa, nós vamos continuar o versículo 24, mas o que é essa brincadeira aqui? Eliseu sozinho indo para uma cidade, você imagina, indo para o Jordão, sei lá, uma cidade, não sei, indo a Betel. Diz que só ele ia. Então você imagina o cara andando, você não sabe se estava no meio de uma mata, no meio da floresta, perto de uma cidade, mas você imagina, traz esse contexto para muitos anos atrás, não tinha carro, não tinha guarda de trânsito, Eliseu sozinho caminhando. De repente surge um monte de meninos, rapazes, jovens, e começa a zombar dele. E esses jovens sabiam quem ele era, sabe por quê? Porque a zombaria deles mostra que sabia. Vai careca, começa a ameaçá-lo, e fala assim, suba daqui. Por que suba daqui? Porque sabiam que ele era discípulo de Elias, que tinha sido arrebatado. Então mostra aqui que eles sabiam quem ele era. Ele era o sucessor de Elias, aquele que tinha subido ao céu. E eles pegam aquilo que tinha acontecido de poderoso com o discipulador dele, com a paternidade dele, com o líder dele, sabendo que ele era fiel ao líder e caminhava na mesma dimensão, usa isso para debochar. E fala assim, vai lá Eliseu, você não é o cara? Você não é o profeta? Você não é o sucessor de Elias? Sobe daqui. E aí na sequência diz assim no 24. Então, ele se virou para trás e observando aquela turma de meninos, amaldiçoou-os em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Gente, o que as ursas pegaram na 42? Então você imagina a turma de moleque, de rapaz que juntou para afrontar Eliseu, a situação. E fala que as ursas saíram do bosque. Um bosque que tem ursa, ele estava no meio de um lugar selvagem. Ele não estava numa matinha bonitinha para sair 2 ursas que comem 42 pessoas de uma vez, né? Ele estava num lugar realmente no meio de uma selva. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo nessa passagem, que na verdade eu nunca tinha tentado na palavra. Mas ele falava, não sejamos uma geração de meninos que não sabe reconhecer um homem de Deus.
um portador de uma visão do céu. Não sejamos uma geração de ingênuos, imaturos e irresponsáveis. Porque eles foram irresponsáveis com a própria vida. Que bastou a palavra de Eliseu para 2 ursas virem devorar 42. Porque quando nós não reconhecemos a visão do céu, quando nós não reconhecemos a visão que Deus tem para nós, e não reconhecemos quem Deus levantou para nos guiar e guardar a nossa vida, nós ficamos vulneráveis às feras. Vulneráveis, viramos presas vulneráveis às feras. Esses rapazes se tornaram extremamente vulneráveis a hora que eles debocharam. Porque eles debocharam de Eliseu. Eles debocharam de Eliseu, de Elias, do que Elias portava e do que tinha sido derramado sobre Eliseu. Eles debocharam da unção. Eles debocharam do chamado. Eles debocharam daquilo que Deus havia feito. Eles debocharam do propósito, da visão que Eliseu tinha recebido de Elias. Foi disso que eles debocharam. E debocharam dele como pessoa, por não reconhecer como um homem de Deus. Que não venhamos a sermos comidos pelas feras, pelos animais selvagens, por falta de revelação, temor e referência. Quando eu não entendo uma visão, eu me acho no direito de criticar uma visão. Quando eu não entendo uma visão, eu me acho no direito de debochar de uma visão. E aí eu viro uma presa fácil para ser consumida. A minha própria vida. Então nós temos uma visão na casa, chamada corte. E eu não entendo. E por não entender, eu entro no campo da discordância, eu entro no campo da crítica. E eu me acho no direito, eu me acho na autoridade, eu me acho nas condições de entender a ponto de criticar. Você pode tomar sua decisão sobre isso. Isso não é uma regra, isso não é imposição. Como nós dizemos nessa casa, a corte é um caminho mais excelente. Mas nós colocarmos numa posição de deboche de quem tem a visão da corte, ri disso, se coloca numa posição de crítico disso, e começa a caminhar sozinho, alheio a que Deus está fazendo, alheio do que Deus está construindo, eu mesmo me coloco numa posição de presa fácil, entende? Que nós não sejamos uma geração de responsáveis, meninos irresponsáveis, que não reconhecem uma visão, que não conseguem olhar para o homem de Deus e reconhecer que ali vai muito além do que o homem de Deus, ali tem uma visão da parte de Deus, para esse tempo e para essa geração. Porque nós temos sim um homem de Deus nessa casa, mas nós temos muito mais do que um homem de Deus nessa casa. Nós temos um homem de Deus que porta uma visão. E a visão, ela nos dá destino, ela nos orienta. Você não tem o propósito de vida, tem sim. Senta conosco, senta o apóstolo Hélio e fala qual a visão que o senhor tem para a igreja de Cristo, para a face da terra nessa geração. Dali você vai começar a descobrir qual é o seu propósito. Porque o Senhor não te conectou a essa casa por brincadeira, por ser mais um sentado no banco. Se o Senhor te colocou nesse lugar, você faz parte de um projeto que não é uma denominação, é uma visão de Deus para este tempo, para essa geração e para as futuras gerações. Então você tem visão, você tem propósito, você tem destino, você tem motivos para viver. Amém? E o Espírito Santo me mostrava assim, sabe essa cena, esses jovens aí, mais que 42, vai lá Eliseu, vai lá Eliseu, sobe igual Elias subiu. E me viu uma visão assim. Vai lá, apóstolo Hélio, transforma Tabaté em terra de adoradores. Sabe o espírito de deboche? Foi isso que eles fizeram. Vai lá, Eliseu, sobe também. Elias não subiu, sobe também. Você acha que você é capaz? Vai lá, apóstolo Hélio, transforma Tabaté em terra de adoradores. Vai lá, P. Tá pensando que vai mudar a história das crianças do mundo por causa do FAP? Vai lá, P. Tá pensando que fazer o bem não cansa? Vai lá, B. Leva então o sonho de Deus no mundo através da rica. Você entende o que esses jovens fizeram? Você entende que muitas vezes nós não fazemos de uma maneira decidida, objetiva, com esse nível de clareza, mas nós fazemos no nosso coração?
Vai lá, P, faz o senhor então um hospital. Você não é o cara? Vai lá, constrói então um hospital, porque eu não creio, eu não participo. Com o meu dinheiro você não conta, nem com o meu dízimo, quanto menos com a minha oferta. Vai lá, P, constrói um hospital. Às vezes nós não estamos como esses jovens, decididamente debochados, esclarecidamente debochados, abertamente debochados, mas no nosso coração nós estamos nessa condição. Vai lá, P, faz então. Já que só acha que pode, então faz. Isso é meninice, irresponsabilidade, falta de visão e revelação. E nessa casa não tem jovens assim. E o Espírito Santo me disse: quem é tomado pela visão se torna um conquistador. E sobre a revelação, voltando aqui antes de eu mudar de ponto, vou voltar. Sobre a revelação da visão, custa andar junto, você ver a visão. O Espírito Santo disse, né, nas nossas conversas com a equipe toda que organizou essa conferência, falou para Thaís, falou para Sama, ela nem sei citar mais quem falou. Eu só ouvi e falei, opa, o que Deus falou com elas? Eu estou aqui parada e vocês todos estão me vendo. Quem está aqui me vê nesse ângulo. Quem está de frente está me vendo de frente. Quem está aqui de lado está me vendo desse ângulo. A visão depende do ponto da onde você está vendo. De acordo com o lugar onde você está, muda a sua visão. E para que nós tenhamos total revelação, perfeita visão da visão, esquisito, né? Mas é isso, o português ficou ruim, mas deu para entender, né? Para que nós tenhamos total dimensão da visão, para que nós possamos ver a visão por completo, inteira, genuína como ela é, nós temos que estar posicionados no lugar correto. Porque se eu tiver um pouco de lado, um pouco atrás, um pouco no lugar errado, eu vou ver meia visão. Eu vou ver 45 graus da visão, 90 graus da visão, 184 graus da visão. Mas o Senhor nos chamou para ver 360 graus da visão. E fala assim, pastora, de que lugar, de que posição eu vejo 360 graus da visão? E eu respondo, posicionados no nosso lugar de filhos. Essa é a nossa posição que nos dá 360 graus de revelação da visão. Posicionados no lugar de filhos. Filhos na sua inteireza de filhos, na sua integridade de filhos. Uma visão que o apóstolo L cansa de dizer que não é dele. Uma visão que o apóstolo L cansa de dizer que não é de uma pessoa, mas é a visão de Cristo, não para uma denominação, mas um sonho de Deus, de como a igreja se mover em paternidade, verdade, pureza, genuína naquilo que Deus sonhou para a sua igreja. Uma igreja, uma visão de uma igreja que se move, que conquista, que avança, sempre com o objetivo de chegar em pessoas. Projetos que você olha e fala assim, são negócios, não são negócios, são negócios que chegam em vidas. É hospital para curar vidas, para praticar justiça. É educação, para que se tenha acesso à educação às pessoas de qualidade. Para que governo, para quê? Para que a nossa sociedade seja justa. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É terra de adoradores. Para ser um modelo de cidade que vai influenciar e inspirar outras cidades do mundo inteiro. É rica para quê? É para expandir, é para avançar os projetos, o sonho, a visão, a palavra de Deus para os quatro cantos dessa terra. É sempre para chegar em vidas. E sempre, como hoje alguém disse aqui, acho que foi o Bruno. O Bruno disse assim, o Bruno Rapper, a partir de Cristo, para que nós não nos tornamos manipuladores da visão. Se é no nosso eu, na nossa pessoalidade, na nossa visão pessoal, você recebe a visão, você sabe a visão, você conhece a visão, e você se move na visão a partir de você mesmo, você se torna um manipulador da visão. A visão de Deus conforme os meus interesses. Mas nós estamos na casa onde a visão nasce em Cristo,
e vai para agradar a Cristo, para glorificar em Cristo. Ele é o fundamento, Ele é o cabeça, Ele é o motivo, dele é por Ele, para Ele, por Ele, todas as coisas por Ele. Então nós estamos numa casa onde a visão é genuína e pura. E nós não fomos chamados para sermos manipuladores da visão. Essa parte encaixa na minha vida pessoal. Essa parte encaixa nos meus sonhos. Eu tenho muitos sonhos de ser um jornalista. Então a Rica é um sonho de Deus para a minha vida. Mas a corte eu não quero fazer. Então essa parte não funciona para mim, só essa. Manipuladores da visão de acordo com o meu interesse pessoal. Você tem a visão, mas você se move nela de acordo com a sua pessoalidade. Obrigada. E eu quero falar uma palavra para quem está chegando agora nessa igreja, que também não veio de mim. Deus falou com a Thaís, Deus falou com a Samela, porque para elas foi muito forte isso, né? Porque elas estão participando da construção dessa conferência. Só que são pessoas recém-chegadas na casa. As duas têm 1 ano de casa, né? E elas falaram assim, a Thaís falou numa das nossas reuniões, ela disse assim: é muito forte para mim ser tomada pela visão do qual eu não participei da construção. E você fala assim, Taubaté é terra de adoradores. Nós estávamos aqui no dia que a orquestra foi montada, que Deus falou com o apóstolo Hélio, ele pegou o microfone e falou: Deus acabou de me dar uma palavra, que Ele está trocando o nome dessa cidade. Taubaté a partir de hoje é terra de adoradores. Então existe um povo que tem participado da construção, né? Você pegar aí nos 14 anos que eu tenho o privilégio de fazer parte dessa casa, muito do que a gente fala de visão, eu estava aqui no momento e na hora que Deus falou, o apóstolo Eric falou, outra pessoa, a visão tem sido construída, e nós temos sido participantes. Mas talvez você está chegando nessa casa recentemente, e você não fez parte da construção da visão, do que Deus já revelou de visão até aqui. Mas é tremendo, porque a visão, você não precisa estar no dia que ela foi revelada. Você precisa simplesmente se permitir ser tomado por ela. Não importa se você está conhecendo a visão hoje, se nesses dias Deus está te mostrando que você faz parte de uma casa que porta uma visão. E importa que você se permita ser tomado por ela. Porque Deus te trouxe, te conectou a este lugar, porque você faz parte sim dessa visão. Você é uma peça importante da construção dessa visão, da movimentação dessa visão. Tem muito que ser edificado dessa visão, tem muito que tem que ser feito dessa visão. E todos nós fomos chamados a ser tomados por ela. Amém. E quem é tomado, agora eu vou lá. Quem é tomado pela visão se torna um conquistador. Porque como eu disse, quem tem uma visão pode até ficar parado, pode até ser enterrado com ela, mas quem é tomado não tem jeito. Você já viu alguém tomado de paixão? Move céu, move terra, né? Um jovem apaixonado por uma menina e pega ônibus, enfrenta chuva, sol, calor, não é? Alguém tomado por algo não tem limites. Alguém tomado por algo não tem barreiras, não tem impedimento, não tem sacrifício, não tem esforço quando alguém é tomado. Alguém que é tomado por uma visão, consequentemente se torna um conquistador. E o Espírito Santo então me falava de Josué. Obviamente, se fala de conquistador, você vai em Josué e Caleb. E Josué é um exemplo tremendo de alguém que foi tomado por uma visão. Então o Espírito Santo me disse uma frase, não agora, eu já ouvi isso há tempo, eu já até preguei sobre essa frase. Alguns aqui, muitos já ouviram, que é: ninguém surge do nada. Fala assim comigo: ninguém surge do nada. Existe um versículo lindo na Bíblia, você não precisa ler, que é Josué 11:15. Olha que versículo forte. Diz assim: aqui Moisés já tinha morrido e Josué já estava no lugar dele. E diz assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Olha que lindo. Deus falou com Moisés. Moisés falou com Josué. Josué foi o cara que tinha que fazer. Tinha que entrar em Canaã e começar a conquistar a cidade. E a palavra diz que nenhuma só palavra
Josué tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Olha o nível de fidelidade desse cara. Moisés estava morto e Josué estava fazendo tudo o que Deus havia falado por Moisés. Sabe qual é a diferença? A diferença é que hoje Deus fala com o apóstolo Hélio, testifica no meu espírito, e mesmo assim a gente ainda briga, a gente se bate por dentro. Vai orar que Deus vai testificar. Aquilo que você não entende, aquilo que parece loucura aos seus olhos, vai lá no seu secreto, vai falar com Deus para ver se Deus testifica ou não testifica. Só que nós estamos falando do velho pacto. Josué cumpriu de fazer tudo que Deus tinha falado a Moisés. Josué tinha ouvido Deus pessoalmente, face a face, descendo numa nuvem em cima da montanha? Responde para mim. Não. Ele caminhou com Moisés. E ele sabia que Moisés era um homem de Deus. E ele recebeu de Moisés o que Deus havia falado. E fez tudo quanto Deus havia dito. Ele não tinha o Espírito Santo para testificar. Você entende o que eu estou te dizendo? Você entende o que eu estou te dizendo? Ele não tinha o Espírito Santo para testificar. Agora, eu vou te dizer. Ele, depois que virou o sucessor de Josué, olha para mim. Depois que ele virou o sucessor de Moisés, ele passou a ser fiel a esse ponto? Acordei de manhã, sou o sucessor, Moisés morreu, a partir de hoje eu sou muito obediente, muito fiel. É assim que Deus levanta um homem de Deus? Não. Então vamos relembrar 2 pontos da história. 2 pontos. Um dia, Deus chama Moisés para o alto da montanha para entregar lá as leis. Vocês conhecem de Bíblia mais do que eu, sabe das referências, do nome da montanha, das leis. Mas sei que ele levou alguns homens com ele, que ficaram no pé da montanha vigiando. Você imagina, dia e noite, no pé da montanha, comendo o quê? Bebendo o quê? Rio, não sei, comendo animal, comendo fruta, sei lá, sol, chuva, tenda, não sei, dias e dias. E a palavra diz que Moisés demorou muito mais do que previsto, né? Deus foi falou em Moisés, nada de descer. E quando Moisés desceu, o que tinha acontecido lá no arraial? Lá onde estava o povo, lá com Arão, lá com o líder Arão. O que o povo tinha feito? Apertaram Arão, e Arão cedeu, não aguentou a pressão, e fizeram um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, Josué, inocente, esperando ainda sozinho embaixo da montanha, fala assim: tem festa no arraial, vamos lá, Moisés. E Moisés, não se engane, não é festa nenhuma, eles se corromperam. Eles estão adorando é outra coisa. Só que a palavra diz que só havia um que tinha ficado embaixo da montanha. Só tinha um que não estava no arraial adorando o bezerro de ouro. Só tinha um que não tinha deixado de vigiar com Moisés. Só tinha um que não tinha desistido de ficar no pé da montanha esperando Moisés voltar. Quem é esse único um? Quem é esse único um? Josué. Fala assim: ninguém surge do nada. Vamos lembrar outra passagem? 12 espias. Moisés, Deus dá orientação para Deus. Divide lá, vão lá. 12 de cada tribo, um de cada tribo, os 12 espiar a terra prometida. E lá volta os 12. 10. Olha, é tudo até verdade. Os frutos são grandes, né? A terra realmente é boa, ela mana leite e mel, mas tem uma coisa. As cidades são fortificadas, os homens de lá são gigantes, são guerreiros. Nós jamais vamos conseguir possuir aquela terra. O que o povo faz? Começa a pegar pedra e fala assim: nós vamos matar Moisés, porque nós estamos aqui nessa peleja, ano após ano, com tudo que nós passamos, com uma história de que Deus havia falado para ele que nós íamos possuir a terra existe, a gente chega aqui e agora vem me dizer que a gente não vai possuir nada, que a gente vai ter que guerrear e morrer, porque as cidades são fortificadas e os homens são valentes. E todo mundo lá, o povo, milhares e milhares, começa a pegar pedra e fala: se prepara para apedrejar Moisés. Nisso, 2 pessoas entram na frente, rasgam suas vestes, ficam nus na frente de Moisés. Imagina Moisés aqui e Josué e Caleb aqui, nus. E fala: parem! E protege Moisés para que as pessoas não apedrejem. E fala assim: nós também estivemos lá. E é verdade. As cidades são fortificadas, os homens são valentes, não vai ser fácil não, mas se tão somente o Senhor se agradar de nós, nós entraremos lá e a possuiremos. E o povo acalmou.
E Deus, o que Deus fala? Por 3 vezes, ninguém mais que viu aquela terra, além de Josué e Caleb, vão entrar nela, porque eles foram os únicos que creram. Creram, e a Bíblia diz assim: neles tinha um espírito diferente. Creram no quê? No que eles creram? No que Deus havia falado a Moisés. Eles viram o perigo, eles viram as cidades fortificadas, eles viram os gigantes, mas eles falaram assim: só não desagrademos a Deus, porque o que Ele prometeu a Moisés, Ele vai cumprir a nós. E Deus fala assim: ninguém entra lá, a não ser esses 2. E nós sabemos que Josué e Caleb foram os conquistadores líderes, né? Josué à frente, Caleb com ele até o final da vida, que nós sabemos que com 80 anos, Caleb ainda estava conquistando a cidade ao lado de Josué. 40 anos depois disso, ainda estava conquistando a cidade ao lado de Josué. Foram os 2 líderes da conquista das cidades. E que tiveram a oportunidade de dividir entre eles, liberado por Deus, as melhores terras. Eles receberam as melhores heranças. Quem é tomado por uma visão, se torna um conquistador. Porque quem é tomado por uma visão, vê gigante, vê muro alto, vê muro alto. Tem dificuldade financeira? Tem dificuldade financeira. Passa por enfermidade? Passa por enfermidade. Passa por desavenças na vida? Passa. A vida te surpreende com coisas que você não imaginava que ia acontecer? Surpreende. É tirado do seu chão, muitas vezes é tirado do seu chão. Nós não estamos imunes a nada. Mas quem é tomado por uma visão, é tomado por algo maior do que si, maior do que seus problemas, maior do que suas circunstâncias, e nada paralisa. Por isso se torna um conquistador. Uma hora conquista, uma hora Deus entrega, uma hora Deus faz, uma hora Deus cumpre o que prometeu. Mas você tem que estar na sua posição. 40 anos depois, com 80 anos, Caleb estava lá: Josué, lembra de mim? Continuo do seu lado, eu quero a melhor terra, me dá por herança. E Josué fala: ok, é tua melhor terra. Você está até hoje do meu lado conquistando, até hoje sendo obediente. Eles viram o que os outros viram. Os outros não estavam loucos. Era verdade que era muito difícil. Mas esses 2 tinham sido tomados pela visão. Quando conhecemos a visão, obedecê-la, ser fiel a ela, torna-se um privilégio, porque entendemos que estamos construindo juntos uma história escrita por Deus. Eu vou repetir. Quando conhecemos a visão, quando somos tomados por ela, obedecê-la, ser fiel a ela, se comprometer a ela, viver por ela, torna-se um privilégio, porque entendemos que estamos construindo juntos uma história escrita por Deus. Amém? E o Espírito Santo também me disse: a visão não tem fronteiras. Repita comigo: a visão não tem fronteiras. A visão não tem fronteiras geográficas. A visão não tem fronteiras temporais. A visão não tem fronteiras de estação. Não existe fronteiras para a visão. O que pode segurar uma visão? Que barreira pode ser estabelecida para uma visão? Não existem fronteiras para quem foi tomado por uma visão. Não existe barreiras para quem foi tomado por uma visão. Quem é tomado pela visão, não tem limite de tempo e espaço, pois a visão não tem fronteiras e não tem limites. Quando você é tomado por uma visão, você se torna alguém sem fronteiras. Nesses dias Deus está falando sobre isso. Falou muito conosco no retiro de mulheres sobre isso. Quem é tomado por uma visão, não tem mais limite de fronteiras. Se você se via até hoje com uma pessoa de fronteiras limitadas, eu declaro que a visão acaba com as suas fronteiras. Não há limites para quem porta uma visão.
Deus tem me falado a respeito de Jabes. Quem conhece Jabes? Tem 2 versículos na Bíblia sobre ele. 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz assim, eu vou ler. Só fala isso desse cara na Bíblia. No meio de uma descrição de uma linhagem, nós estamos caminhando para o fim, podem acreditar. No meio de uma descrição de uma linhagem, e fulano, gerou ciclano, gerou beltrano, gerou beltrano, gerou beltrano, gerou ciclano, gerou beltrano. Fala que uma mulher gerou tantos filhos, um monte, esqueci quantos. E diz assim, que esse um deles, o Jabes, foi mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e alargares as minhas fronteiras, e tua mão for comigo, e fizeres que pelo mal não seja afligido. E Deus concedeu o que tinha pedido. Este homem, a Bíblia para uma genealogia para dizer que ele era o mais ilustre de seus irmãos. Estão comigo? Não dispersa. Nós vamos caminhar para construir algo para encerrar, amém? Olha para mim. Este homem, a Bíblia para uma descrição de linhagem para falar dele. E fala que o nome dele era Jabes, porque a mãe dele diz, em meia luz, em meia dores de parto, dei à luz. Ou com sofrimento, dei à luz. E o que o Senhor nos disse na quinta-feira? Que em 3 dias, nós viríamos a luz. Que nós nasceríamos para ser tomados por uma visão no 3º dia, assim como Saulo. E a Bíblia diz que ele foi mais ilustre dos seus irmãos, por causa de uma oração que Deus ouviu e atendeu. E a oração dele é, se o Senhor me abençoar, se sua mão não sair de mim, se o Senhor me livrar do mal, e se o Senhor largar, por favor, alargue as minhas fronteiras. E a Bíblia diz, e assim Deus fez. Jabes, o Espírito Santo me dizia, quando estava preparando a palavra para o retiro de mulheres, gerado com sofrimento, mas que não tinha limites de fronteiras. O homem que tinha no seu nome a marca do seu nascimento, porque com sofrimento eu dei luz. E um homem que foi o mais ilustre de todos seus irmãos, porque pediu ao Senhor que as suas fronteiras fossem alargadas. E o Espírito Santo me disse que aquilo que é gerado no sofrimento tem as suas fronteiras alargadas. E o Espírito Santo fala muito comigo, que neste lugar, muitas vidas, muitas pessoas, nós mesmos, e muitos filhos, muitos projetos, muitos sonhos, têm sido gerados em meio a sofrimento. Mas tudo aquilo que é dado à luz com sofrimento, não tem limites de fronteiras. O hospital não está sendo gerado dado à luz e com tranquilidade. Tem milhões na conta sobrando aí de alguém, para gerar do dia para a noite um hospital? Ou vai estar sendo um parto a fórceps, com luta, com sofrimento para dar à luz? O Efatá Online nasceu. Está sendo fácil escrever 100 páginas cada professor, gravar a aula, um desafio. Vocês não imaginam o que é para nós que estamos gravando. Eu nem estou gravando ainda nada, nem comecei direito, mas já tem um pessoal bem avançado. Gente que tem 2 filhos, gente que tem 3 filhos, gente que trabalha, gente que tem emprego, tem profissão, tem filho, tem mulher, tem marido, tem tudo. E tem se dedicado a gerar um filho que não tem mais limite de fronteiras. Quantos de nós foi gerado e tem sido gerado em sofrimento? Quantos de nós tem sido difícil caminhar? Quantos de nós Deus tirou do meio do sofrimento e falou, vem cá, tu és meu filho, você vem à luz comigo. Vem cá que eu vou em meio a sofrimento, eu estou te arrancando para te dar a minha vida. Tudo que é gerado com sofrimento não tem mais limites de fronteiras. É gerado no sofrimento, mas não é para manifestar sofrimento, é para manifestar a vida de Cristo. A visão custa. Ter uma visão, ser o portador de uma visão, tem custado muito ao apóstolo L. Ser tomado por ela custa reputação, tempo, vida. Ser tomado por uma visão tem um preço, tem um custo. E o Espírito Santo me dizia, para vocês jovens,
todos que estão aqui, que vocês estão vindo atrás, do lado, mas atrás pelo tempo, atrás pela idade, mas vocês estão juntos, mas vocês estão vindo atrás de uma geração que tem dado tudo, e não tem como estar pela metade com quem está por inteiro. A visão custa andar junto, amém? E não tem como andar pela metade com quem está andando por inteiro. Você pode até vir no culto de domingo à noite e ser abençoado, não é disso que nós estamos falando. Não vamos fazer um check-in na porta, você está disposto a dar tudo, entra, senão vai embora. Não é isso. Mas a visão custa andar junto. Lembra do que é andar junto? Não tem como andar pela metade com quem está andando tudo. Não tem como andar pela metade com quem está andando tudo, com quem está por inteiro. Deus está levantando uma geração de jovens que estão por inteiro rendidos a Ele, sem reservas e totalmente entregues. E o Espírito Santo me falava alguma coisa muito forte, que para vocês jovens não tem desculpa, sabe por quê? Uma geração está vindo antes e abrindo caminho. Então quando o apóstolo Hélio nos falou pela primeira vez de corte para mim, para Camila, a gente quase caiu dura. Você acha que a gente achou lindo de primeira? Todo mundo sabe dessa história do restaurante, lembra? O Kiko já contou 1 milhão de vezes. Apóstolo, eu estou velha, encalhada, e além de tudo agora é corte. Quem vai fazer corte com a mulher de 30 e tantos anos? Você acha que desceu redondo de primeira a história da corte? Só que nós já vivemos, só que nós já esperamos a corte. E vocês sabem das histórias que Deus fez com todos. Você sabe o que Deus fez na minha vida, sabe o que fez a profeta Camila, você sabe o que Deus fez com o Gleice, com a Stephanie, sabe o que Deus fez com a pastora Luciana Gomes, com a Sheila, e tantos exemplos nessa casa. Da forma que Deus tem unido pessoas, construído matrimônio, juntando propósito. Enfim, não há desculpas. Você entende? Difícil andar pela metade com quem está andando por inteiro. Amém, jovens? Amém. Amém. É difícil. Pode estar junto, pode estar aqui na igreja, pode receber de tudo que a gente ministra. É tudo de graça, porque de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Mas andar junto é outra coisa. Uma geração que entrega tudo que tem, que dá dinheiro, que dá carro, que dá casa, que dá moto, que dá emprego, que larga emprego para servir a Deus em tempo integral. Ficar na igreja e servir a Deus, não existe mais esse termo, né? Todo mundo serve a Deus em tempo integral. Mas vocês entenderam, né? Que larga emprego de carteira assinada para falar: Senhor, eis-me aqui, agora eu sou teu, tu ficar na sua casa de dia e de noite só para ti. Como caminhar pela metade com quem está caminhando por inteiro? Amém? A corte não é mais uma interrogação para vocês, como foi para mim, como foi para cá, como foi para Lu, como foi para... Entende? A corte não é mais uma interrogação. Quando uma geração vai na frente, abre o caminho e acabam-se as desculpas. E quem não for fazer corte, quem estiver namorando, é abençoado. E tenha abençoado no seguinte sentido: escolher um caminho. Vai desfrutar, vai sentar aqui, vai casar, nós vamos ministrar, nós vamos ajudar. A igreja está disponível para todos, a igreja abençoa todos. Vai no retiro de mulheres, pode vir no culto de jovens. Não é uma separação, não há uma discriminação. A corte é um caminho mais excelente. Amém. Mas a casa é para todos. Amém. E aí nós vamos encerrar aonde a fé começou. Em Atos 9, Paulo, o que teve a visão restaurada em 3 dias, e nunca mais foi o mesmo. Tomado por uma visão, após ficar cego 3 dias. Atos 9.
Atos 9, eu vou ler que versículo? Vontade de ler tantos versículos, eu vou ler só 3. Do 15 ao 19, 4. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. Aqui a pastora Fernanda encerrou na quinta-feira, né? Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques plenos do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. O Espírito Santo me disse que essa casa é como a casa de Ananias. O que foi a casa de Ananias na vida de Saulo? Encontrou com o Senhor uma luz, ficou cego. O Senhor pega e fala para ele assim: vai em tal lugar, na casa, e procura Ananias. Eu já vou falar com ele que você vai estar lá. Saulo, o perseguidor, o que matava milhares e milhares de cristãos, a palavra diz. Aí Deus vai lá e fala com Ananias. Fala: Ananias, um discípulo, né? Ananias era um dos discípulos. Ananias, Saulo vai vir aqui, recebe ele na sua casa. E Ananias fala assim: o quê? Receber Saulo? O sanguinário? Ele diz isso na palavra. Na minha casa? Estou fora, com outras palavras. E Deus fala assim para ele: Ananias, recebe, pois ele é para mim, como que a palavra diz? Um instrumento escolhido meu. Recebe o cara. Eu sei quem ele é, mas para mim ele é um instrumento escolhido. Ele fala: tá bom, Senhor, o Senhor está mandando eu receber esse sanguinário, esse perseguidor, esse homem, esse assassino na minha casa. Eu vou receber porque o Senhor está falando. E lá Ananias toca em Saulo, e Saulo, depois de 3 dias, volta a ver. Diz a palavra que na casa de Ananias ele se alimentou. Ele primeiro voltou a ver, depois ele bebeu e comeu e ganhou forças. E diz a palavra que naquela casa ele ficou por um tempo convivendo com os discípulos, companhia dos discípulos em Damasco. E diz a palavra que ele ficou vários dias ali. Para tocar na visão e se apresentar, Deus foi ele e Saulo. Mas para transformar ele num homem de Deus, para dar visão, ele teve que ir para a casa de Ananias. Ele teve que ser comissionado. Ele teve que ser alimentado. Ele teve que beber da água de Ananias. Ele teve que aprender com Ananias. Ele teve que ouvir a palavra da boca de Ananias. Ele teve que ficar vários dias convivendo com os discípulos, para aí sim sair como um conquistador de cidades. Uma casa que tem um chamado de casa de Ananias. Um lugar que recebe sanguinários, perseguidores, gente que ninguém quer, gente que a religião expurga e fala: vem, aqui tem visão, aqui tem água, aqui tem comida, aqui tem palavra, e você pode ser um conquistador de cidades. Casa de Ananias é aquele, o Rafinha, o Michael. Cadê o Rubens? Não está aqui, né? O Rubens. A Zelinda, aquela religiosa, legalista, aquele, adúltero, prostituta, drogada, aquele, vem para cá, Ananias, para ver se você não tem a sua visão restaurada e não se torna um conquistador. Isso é essa casa, um lugar onde a visão é aberta. Pode entrar cego, que a visão será aberta. Fala assim comigo assim: eu entrei cego, mas hoje eu vejo. Fala assim: eu entrei cego. Admite para você mesmo: eu entrei cego, mas hoje eu vejo. Quem se identifica com essa palavra? Eu entrei cega, mas hoje eu vejo.
E versículo 16 diz assim: eu revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Deus diz para Ananias: ele vai entender o poder que há em sofrer por mim, mas eu vou transformar ele em um conquistador de cidades. Alguém que tem a sua visão aberta, alguém que é tomado por uma visão, como Paulo foi, se torna um homem sem fronteiras, um conquistador de cidades. Eu estou profetizando uma geração de jovens conquistadora de cidades. Quando você recebe essa palavra, jovens sem fronteiras, conquistadores de cidades. E ontem, enquanto eu escrevi essa palavra, o Espírito Santo me fez lembrar de Martin, como que fala o nome dele, gente? Martin Luther King. Eu não sabia que esse homem era um pastor, eu só sabia que ele era um político. Eu sabia do discurso dele, eu sei da história, mas que ele era um pastor eu não sabia. E eu lembrei dele por causa da frase: eu tenho um sonho. O considerado maior discurso da humanidade, né? Eu tenho um sonho. Um dos maiores, porque tem o do... esqueci o nome do outro também lá, o outro negro. E ele, no discurso dele, em 1963, diz assim, ó: eu tenho um sonho. Intitularam o nome do discurso, né? Resumiram o discurso em uma frase: eu tenho um sonho, que os negros e os brancos andassem em irmandade e sentassem na mesma mesa em paz. Ele disse isso em inglês, I have a dream. É o nome popular dado ao histórico discurso público feito pelo ativista político americano, o pastor Martin Luther King, no qual falava da necessidade de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos no futuro. O discurso, realizado no dia 28 de agosto de 1963, nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, como parte da Marcha de Washington por Empregos e Liberdade, foi um momento decisivo na história do movimento americano pelos direitos civis. Feito em frente a uma plateia de mais de 200 mil pessoas que apoiavam a causa. O discurso é considerado um dos maiores na história e foi eleito o melhor discurso estadunidense do século XX numa pesquisa feita no ano de 1999. De acordo com o congressista John Lewis, que também fez um discurso naquele mesmo dia, como o presidente do Comitê Estudantil da Não Violência, o cara que estava do lado dele e também discursou, ele era o presidente do Comitê Estudantil. E ele estava lá, do lado de Martin Luther King, e também falou nesse dia. Ele só era um presidente de comitê estudantil. E ele disse assim: o Dr. King tinha o poder, a habilidade e a capacidade de transformar aqueles degraus no Lincoln Memorial em um púlpito moderno. Falando do jeito que fez, ele conseguiu educar, inspirar e informar não apenas as pessoas que ali estavam, mas também pessoas em todo os Estados Unidos e outras gerações que nem sequer haviam nascido. Quem nunca ouviu dizer: eu tenho um sonho, que negros e brancos estejam juntos? Em 1963, é um discurso que vai reverberar por toda a eternidade. Não tem limite de fronteira. Esse homem não tinha noção quando ele falou naqueles degraus. Não tinha internet, gente. Não tinha internet. E ele falou algo naquele discurso. Ele trouxe vida ao sonho dele. E isso de geração em geração é citado. E isso move até hoje esse movimento contra o racismo e igualdade entre as raças. E o Espírito Santo me trazia esse homem que dizia assim: eu tenho um sonho. E que gritou numa escada pública, um pastor, um político pastor: eu tenho um sonho. E inspirou 250 mil pessoas naquele dia. E inspira gerações até hoje. E o Espírito Santo me dizia: nós temos um sonho. Não é o apóstolo Hélio somente. Fala assim: nós temos um sonho. Se coloque de pé. Nós temos um sonho. E nós vamos discursar hoje para o mundo espiritual ouvir. Mas nós não podemos ficar discursando para o mundo espiritual a vida inteira. Você entende o que eu estou dizendo? Nós não podemos ficar discursando para o mundo espiritual a vida inteira.
Os nossos discursos têm que ir para as escadas. Os nossos discursos têm que ir para as praças. O nosso discurso tem que ir para as escolas. O nosso discurso tem que ir para a Câmara dos Deputados. O nosso discurso tem que chegar nas embaixadas. O nosso discurso tem que chegar aos nossos sonhos dos ministérios. Nós não podemos seguir discursando para o mundo espiritual. O Senhor falou isso muito conosco no Retiro de Mulheres. Pessoas que influenciam os governos deste mundo. Que sonho nós temos? Eu vou dar algumas dicas. Mas eu gostaria que pessoas neste lugar se levantassem e declarassem onde está. Nós temos um sonho. E você do seu lugar, você declara um sonho que nós temos como casa. E eu vou começar dizendo que nós temos um sonho. E você diga amém ao final. Que toda criança tenha apoio e suporte para concluir sua carreira acadêmica com sucesso e sem contaminações. Isso é um sonho. Que Taubaté seja reconhecida mundialmente como uma cidade modelo, transformada pelo poder da adoração ao único Deus verdadeiro. Amém. Nós temos um sonho, que toda a terra viva em alegria, justiça e paz. Amém. Que toda a igreja cristã tenha sua centralidade em Cristo. Amém. Nós temos sonhos. Que sonho você tem? Que sonho nós temos? Quem pode discursar como aquele pastor naquele dia? Um sonho que vai reverberar e trazer movimentos práticos através das nossas vidas, que vão transformar as cidades, que vão transformar os governos. Fala assim: nós temos um sonho. Nós temos um sonho. Nós somos tomados pela visão. Que sonho nós temos, Gleison? Que sonho nós temos, Dani? Que sonho nós temos, Ana? Jovens, que sonho nós temos, Rafinha? Nós estamos sendo tomados pela visão. Que sonho você tem, Lê? Quais são nossos sonhos? Quem pode declarar aí: eu tenho um sonho? Quem pode declarar assim: eu faço parte de uma visão de Deus? Nós não fazemos parte de uma denominação. Nós não fazemos parte de uma denominação. Nós fazemos parte de uma visão. Nós podemos escolher seguir fazendo parte dela ou sermos tomados por ela. E nessa noite eu vou ser bem específica no apelo. Tivemos apelos mais genéricos, mas hoje é dia de dizer: quem quer ser tomado pela visão do sonho de Deus, vem aqui à frente. Se o louvor puder me ajudar. E nós vamos fazer nascer. Nós vamos tocar nos ventos, vamos fazer dar à luz. As escamas vão cair. Só quer vir aqui até me ajudar? Cadê os ministros? Cadê os ministros tomados por uma visão? Estamos em quantos? Marluce, Dri, Josué, Paulo, vem Paulo. Tiago, vem Tiago. Aurileia, Pati. Então um bom número. Tiago, Vanessa, cadê a Vanessa? Estamos num bom número. E nossa oração nessa noite é para fazer vir a luz. Amém, ministros? Fazer vir a luz uma geração, pessoas tomadas por uma visão. Deus nos diz que no terceiro dia as escamas cairiam. E assim como Paulo, nós seríamos tomados por uma visão. Está nascendo neste lugar uma geração tomada pela visão. E eu louvo a Deus por ter adolescentes aqui na frente ainda, teens. Isso fala
de algo muito poderoso. Isso fala de uma outra geração que já está vindo atrás dessa geração de jovens, que já está caminhando junto e que também já tem sido inspirada e tomada por uma visão. E nós vamos orar, ministros, nessa perspectiva de gerarmos pessoas, dar luz a pessoas hoje que são tomadas pela visão. Amém? Nós podemos orar.